evolucionários! Tudo bem? Meu nome é Marjorie Johnson e eu tô aqui gravando este vídeo, né, que é mais um vídeo aí da nossa série Evolucionários, certo? Bom, continuando então o desenvolvimento, né, o nosso desenvolvimento aí através dos momentos históricos pra gente ver como que as organizações são influenciadas por este modelo, não é mesmo? A gente vai chegando então nas organizações âmbar. As organizações agora podem planejar a médio e a longo prazo. Podemos criar estruturas organizacionais que são estáveis e escalonáveis. Então a gente tem aí um avanço bem substancial no aspecto âmbar. Esse avanço está muito ligado à invenção de processos. Com os processos, nós podemos replicar as experiências passadas no futuro. Então, por exemplo, a colheita, né, do ano passado será o nosso modelo para esse ano. A gente cria modelos e consegue replicar. E qualquer pessoa pode ser substituída por outra que assuma o mesmo papel no processo. Até mesmo o chefe é substituível em uma sucessão ordenada. E, portanto, organizações âmbares são capazes de sobreviver por séculos. Então aí a gente começa o desenho de cargos, não é mesmo? Existe um cargo e existe uma denominação de cargo que precisa ser desempenhada para que esse processo hierárquico seja mantido e que a organização possa aí perdurar. O que funcionou no passado vai funcionar no futuro. Essa é a realização âmbar, né? Então essa é a visão do âmbar, aquela percepção de um aprendizado histórico. Então percebe-se isso, né? Só que tem um ponto que faz com que a organização âmbar não seja suficiente. Pois quando o contexto muda e a forma de fazer as coisas como sempre se fez para de funcionar, as organizações âmbares têm dificuldade em aceitar a necessidade de mudança. A ideia de que existe uma forma certa faz com que as organizações âmbares fiquem pouco à vontade diante da competição. Historicamente, elas se esforçaram para obter dominância e monopólio. Então, a visão âmbar ela vem carregada dessa percepção de que o gestor ele vai se apoiar em comando e controle para atingir os resultados e vai se agregar então a essa percepção de comando e controle, que era uma percepção vermelha, não é mesmo? A visão de várias hierarquias. Então a gente vai ter o chefão, o chefe, né, o chefinho, e aquilo vai conseguindo ter um processo que na organização vermelha não tem. E aí os trabalhos da linha de frente são limitados e baseados em rotina. Né? Numa linha de produção, as pessoas fazem um trabalho repetitivo. E elas não precisam pensar sobre aquilo que elas estão fazendo, elas simplesmente vão repetindo o trabalho. As organizações vermelhas, a gente tem aqui uma comparação de serem como alcateias. Então tem aquele líder que impõe o medo e só ele tem a visão. Já aqui nas organizações âmbares, a metáfora muda. Uma boa organização deve ser regida como um exército. Então, dentro de uma hierarquia rígida, deve haver uma clara cadeia de comando. Então, existe não só um comando, mas uma cadeia de comando. Processos formais, regras claramente definidas, que estipulam quem fará o quê. Espera-se que os soldados da base da pirâmide sigam os comandos meticulosamente, sem fazer perguntas, para garantir que o batalhão vai marchar em boa ordem. Então, assim, esse vídeo da organização âmbar ele é um pouquinho mais longo, porque os conceitos são mais extensos, realmente, para poder explicar, para você visualizar aí, na completude, né, esse paradigma aí operando em algumas organizações que eu tenho certeza que você já se deu conta que ainda funciona. Quando vestimos as nossas roupas, por exemplo, né, aí vem a questão do uniforme. Quando vestimos as nossas roupas, nós também vestimos uma identidade distinta, uma máscara social. Nós internalizamos comportamentos que são esperados nas pessoas
com o nosso nível ou a nossa linha de trabalho. Então tem essa percepção de que o uniforme, de que existe uma máscara social, de que esse uniforme ou esse papel, né, essa posição hierárquica, ela vem junto com uma identidade que a gente precisa simular para poder agir dentro daquela realidade. Então, historicamente, essa estratificação hierárquica nas organizações estabeleceu um paralelo à estratificação social. Os padres, por exemplo, eles eram recrutados junto aos camponeses. Então, o padre ficava com o camponês e bispo e cardeal, por exemplo, ia para a aristocracia. Então, as pessoas se relacionavam dentro do seu nível social apenas. Então, tinha uma estratificação. As organizações âmbares atuais, elas continuam com a tendência de replicar a estratificação hierárquica, ainda que de maneira sutil. Em agências do governo, escola, forças armadas, posições mais altas exigem diploma específico ou um certo tempo de serviço. Então, isso é uma maneira de manter a estratificação. E aí tem uma lógica dentro da lógica âmbar, que é nós versus eles. Como é que isso se coloca? Bom, na visão vermelha tinha isso de ser eu versus o mundo pura e simplesmente, não existia um nós. Então aqui na visão âmbar, a gente tem o nós versus eles, que seria enfermeiras versus os médicos, versus os administradores, a gerência versus a equipe, o marketing versus as finanças. Isso é uma lógica que é proveniente da lógica âmbar. Gerência versus equipe, né, como eu falei, filial versus a matriz e assim por diante. E aí os funcionários, eles pertenciam às organizações. Eu me lembro da minha avó contando, né, que ela trabalhou numa fábrica de papel que dava até a casa para ela morar dentro do pátio da firma, né? Então era uma sensação de que o funcionário era da organização, né? A possibilidade de demissão carregava, portanto, uma ameaça dupla. Funcionários corriam o risco de perder tanto a identidade que o trabalho dava para eles, quanto a malha social ao qual eles estavam inseridos. Então, se alguém decidia deixar a organização, aquilo era um espanto, né? Ninguém costumava fazer isso. E, inclusive, tinha uma acusação de traição, assim, junto. E aí, de uma maneira mais amena, né? Como que isso se aplica hoje em dia? Se a gente vai ver, por exemplo, algumas instituições religiosas, escolas, forças armadas, ainda há uma visão de emprego vitalício. Para muitos de seus empregados, a vida social gira intensamente ao redor do trabalho. Para aqueles que se sentem satisfeitos em organizações âmbares e decidem partir, encaram geralmente um processo doloroso, sofrendo por abandonar uma vida antiga e ter que reinventar uma nova. O que acontece com a lógica âmbar, né? A lógica âmbar fusiona essa identidade com a identidade do trabalho e então o trabalhador, quando ele decide que aquilo não faz mais ele feliz, ele passa por uma perda não só do salário, como também da condição social que aquele trabalho traz, como uma morte de uma identidade do trabalhador. E aquilo é extremamente doloroso, né? Esse fusionamento da lógica do trabalho com a identidade, que em algum momento terá que ser abandonada, seja aí na aposentadoria, ou seja, por exemplo, né, numa perspectiva de mudança, isso traz uma perda e uma dor, uma dificuldade na hora da mudança. Então é isso, nós vimos aí nesse vídeo de hoje a lógica âmbar, que aí sucedeu, né, que deu a continuidade no modelo vermelho. Quando a lógica âmbar chegou, não significa que as organizações vermelhas deixaram de existir, não é mesmo? Simplesmente novas possibilidades se abriram, novas maneiras de agir, de lidar com a complexidade e outros benefícios aí foram agregados ao modelo anterior. É isso que a evolução, né, a evolução das organizações nos traz. Então eu deixo aqui para você meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu quero convidar você a curtir, compartilhar esse vídeo se você achar que ele é útil, né? Nós continuamos aqui olhando. No próximo vídeo eu vou falar sobre as organizações laranja. Tchan, 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 tchan. Bom, vou aprofundar isso com você. E a gente segue olhando aí a evolução da consciência dentro das organizações, como que isso nos trouxe benefícios, né?
incremento aí na nossa maneira histórica de nos organizarmos coletivamente, como que isso ainda está dentro de nós, como dificuldades muitas vezes de a gente integrar o novo modelo que nós estamos vivendo numa era da revolução da informação com os modelos de eras anteriores. Sim, isso gera um caos para algumas pessoas que não conseguem trazer isso de uma maneira viva, assim como a gente está vendo aqui. Então, se você gostou aí, dá seu joinha, deixa uma pergunta se você tiver e a gente segue aí olhando para isso, certo, evolucionários? Vamos juntos. Um abraço e até a próxima!